pedindo a Deus, tem misericórdia deles. A mãe que tem um filho agora pulando o carnaval, ela vai dizer, Deus, tem misericórdia do meu filho. Guarda meu filho. Apesar da ignorância dele, guarda ele. Então, vamos ter misericórdia agora, pedir a Deus, tem compaixão, ó Deus, dessa multidão, que a exemplo daquele pessoal que cansou de esperar Moisés, pediram para construir algo para eles adorarem, e ali fizeram um verdadeiro carnaval também. Fizeram um carnaval. Quando Moisés desceu do monte, que viu, Moisés, que estava em estado de graça, surtou. Aí quebrou as tábuas da lei, diante daquela abominação lá embaixo, né? Em terra firme, o povo lá pulando. E naquele dia é interessante que Josué se enganou, viu? Moisés descendo do monte perguntou, que barulho é esse? Josué falou, é alarido de guerra, meu senhor, parece que é guerra, viu? Aí Moisés falou, não é alarido de guerra não, isso é festa. Isso aí não é guerra não, isso é festa. Olha a experiência de Moisés, e quando desce de fato era festa. O povo estava pulando e dançando em frente, diante do bezerro de ouro. Entendeu? Então, precisamos ter misericórdia desse povo que não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita, e é por isso que a história se repete. Mas o Espírito Santo é também, ele é Deus, mas embora sendo Deus, das três pessoas da Trindade, é a mais negligenciada. Se fala mais sobre Deus, sobre Jesus Cristo, do que sobre o Espírito Santo. E eu gostaria de começar falando para você, nesta introdução, quem é o Espírito Santo? É Deus. O Espírito Santo é Deus, certo? E o primeiro tópico da lição de hoje é o Consolador. Jesus Cristo, antes de partir para a glória, para retornar para estar com o Pai, né? Antes de ser assunto aos céus, ele disse, eu vou, mas enviarei outro Consolador. Olha, se ele diz, eu vou enviar outro, é porque ele era um Consolador. Ele era Consolador também. Então agora ele vai enviar outro Consolador. Primeira coisa que eu aprendo é que Jesus foi de fato Consolador, né? Ele foi aquele que esteve ali com palavras, inclusive, consolando os seus discípulos, né? Consolando a todos, inclusive mãe aflita, pai aflito, ele consolava, né? Eu me lembro que uma vez ele disse, não chore. Então, a outra coisa que eu aprendo é que quando ele diz, eu enviarei outro Consolador, significa dizer que ninguém é substituível, porque Jesus foi substituído pelo Espírito Santo. Agora, tem gente que acha que é insubstituível na igreja, viu? E isso tem sido um problema. Tem gente que acha que se parar de trabalhar na igreja, a igreja para. Né? Você sabe aquela história da irmã do bolo, né? Ela disse, ano que vem não vai ter bolo, porque ela não teve o nome mencionado, ela não foi aplaudida, não foi elogiada. Ela diz, ano que vem não vai ter bolo. Então tem gente que pensa que se parar de trabalhar na igreja, a igreja vai também parar de caminhar. E eu quero até lembrar você que a igreja, ela é o todo, nós somos uma parte nesse todo, viu? O mais importante não é a parte, é o todo, não são as partes que é mais importante, não, o mais importante é o todo do que as partes. Então a igreja é o todo, ou seja, se eu parar de trabalhar na igreja, a igreja vai continuar. E eu lamento informar, porque nós temos aí alguns padres que estão na internet comunicando a palavra de Deus, alguns falando coisas boas até,
Mas tem gente falando bobagem, viu? Eu me lembro de um padre que, recentemente agora, ele disse que a Igreja Católica ela tem mais de 2.000 anos de história. Aí agora forçou muito, viu? Forçou muito. Essa instituição não tem mais de 2.000 anos de história. Até porque, no início, nós tínhamos... eram os cristãos, né? Que eram conhecidos como os do caminho. Depois, lá em Antioquia da Síria, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. E nós tivemos aí um longo período até a chegada de Constantino em 313 e 323 depois de Cristo, quando tornou oficial a religião cristã, né? Aí abriu a cancela, entrou jegue e cavalo, junto com as ovelhas, viu? Aí foi o início da degeneração dessa igreja que foi desviando. Aí o mundo entrou na igreja, Satanás sabendo que não poderia colocar a igreja no mundo para viver amalgamada com o sistema. Isso é mundo, viu? O mundo é o sistema governado pelo diabo. Então ele faz o quê? Ele coloca o mundo dentro da igreja. E aí nós tivemos a degeneração da igreja cristã. E depois foi crescendo tanto que aí deram o nome de Universal. Universal, essa igreja, portanto, que estava desviada, que não tinha idolatria no início e depois passou a ter, deu-se o nome de Universal. Eram duas coisas que a igreja não tinha no início dela. No início da sua formação, a igreja não tinha. Ela não era uma igreja politeísta e ninguém venha para cá me dizer que uma imagem de escultura é como uma foto de um parente que já morreu. Porque eu tenho foto de minha mãe, tenho foto do meu pai em Alagoinhas. Eu nunca dobrei o joelho para fazer uma oração para meu pai, nem para minha mãe, nem tampouco para adorar. Eu nunca fiz isso, viu? E até como um contraponto a tudo isso que eu estou falando aqui, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. José não foi pai de Jesus não, viu? José foi padrasto e fez isso um trabalho muito bem. Foi um trabalho muito bom que ele fez, viu? Mas José não foi pai de Jesus não. Então, como homem, ele teve mãe, mas não teve pai. Nós precisávamos até falar mais sobre Maria na igreja. Quem foi Maria e quem ela não foi. Maria não foi mãe de Deus. Lauro da Patagônia estava até me dizendo, eu gostei muito, porque de fato Deus não tem mãe. Porque senão Deus seria como os deuses da Grécia, né? Os deuses da Grécia tinham mãe. Mas o Deus verdadeiro, eterno, invisível, real, ele não tem mãe. Como Deus, Jesus Cristo, ele teve pai, mas não teve mãe. Entendeu? Então, é importante nós entendermos isso. Isso aqui, inclusive, Deus tendo pai, né? Isso aqui é até uma forma de lhe dizer que Deus escolheu esse termo pai para o filho lhe chamar assim, para que a gente entendesse, inclusive, que Deus nos dá filho para a gente compreender o coração do pai. Isso aí foi tudo uma maneira de Deus ensinar a nós. Não é que Deus tem pai. Imagine, né? O Deus verdadeiro, invisível, real, eterno, tendo pai. Não, Deus não tem pai, ele é pai. Agora, isso foi escolhido assim, até para a gente entender como é que deveria funcionar aqui. Porque na terra, pai é espelho de Deus. Né? Mostra-me o Pai é o nome da minissérie, do documentário. Então, se esse espelho quebra, eu não consigo ver o Criador direito.
Mas voltando, então, a primeira coisa que a igreja não era politeísta na sua formação inicial. Ela não era politeísta. Segunda coisa que ela não era, casada com o Estado. A igreja não era casada com o Estado. Não estava amalgamada com o Estado. Depois, quando ela se torna universal, então ela se casa com o Estado. E isso não deu certo. Foi um casamento que nunca deu certo, viu? Religião e Estado nunca deram certo. Por quê? Porque os valores são distintos. É como o coach de hoje. Por que que não dá certo? Por que que não dá certo? Porque a escala do coach é ascendente, a do cristão é descendente. Ou seja, importa que eu diminua e que Jesus cresça. Mas o coach, não, ele ensina para você que você deve crescer, cresça e apareça. Cresça e apareça. E aí pronto, os valores são diferentes. A mesma coisa é o Estado. O Estado, os valores dele são diferentes dos valores da igreja cristã. Agora, nem por isso o cristão vai sair quebrando as regras do Estado. Porque Jesus Cristo nunca foi a favor de fora da lei. Mas você percebe aí duas diferenças básicas? Primeiro, que a igreja não era politeísta. Segundo, que a igreja não era amalgamada com o Estado. E esse casamento não deu certo, viu? Não deu certo. Søren Kierkegaard, filósofo cristão, conhecido como filósofo da angústia, disseram para ele, seu irmão, que é bispo de Constantinopla, ele é cristão, ele disse que é cristão. Aí Kierkegaard falou, se ele for cristão, eu não sou. Porque o cara estava amalgamado com o Estado. É importante dizer que os valores, eles são diferentes. Os valores são diferentes. Os valores do Estado são um. Porque o Estado opera em uma lógica. O reino de Deus opera em outra lógica. Agora, nós vamos sair quebrando as leis? Não. Pelo contrário, Jesus disse, dai a César o que é de César. Embora, como disse um amigo meu, o problema, que a diferença é que hoje César quer o dele, que é o de Deus. No Brasil, né? Mas, vamos para frente. Ó, presta atenção, isso aqui é importante. Quero combinar com você aqui uma coisa. Quem é o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Certo? Bom, eu quero até lembrar outra coisa também, que os discípulos de Ario defendiam que o Espírito Santo era uma criatura. Hoje essa heresia volta com força total. Tem gente por aí dizendo que o Espírito Santo não é Deus. É a força ativa de Deus. É como o disparo de uma arma. Assim acreditam os russelitas, atualmente chamados de as testemunhas de Jeová. Nós estamos falando aqui sobre determinados movimentos e sua doutrina, ou seja, pontos que divergem da doutrina cristã. E eu quero até lembrar você que isso aqui é muito importante também, com todo respeito aos nossos irmãos que agora nos ouvem e que têm parentes que são católicos, porque eu também tenho. Eu também tenho. Com todo respeito à Igreja Católica, inclusive tenho pessoas que eu conheço da Igreja Católica, diácono Luciano, já dividi até o púlpito com ele em culto ecumênico, em formatura. Mas eu quero dizer para você, cristão é cristão e católico é católico. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Você já viu em uma igreja cristã, eu estou falando de igreja cristã, não é essa turma aí que diz que é cristão, mas, sabe? Você já viu
imagens de escultura, por exemplo, você já viu a gente rezando Ave Maria? O que são rezas? Palavras decoradas. Você já viu? Não, nós estimulamos o povo a conversar com Deus, porque o Pai Nosso Jesus incita a oração, ou seja, incita a orar, ele nos provoca. Eu me lembro que no trabalho eu convidei o povo para a gente orar antes de começar o trabalho na Secretaria de Serviços Públicos. Logo quando eu entrei, tínhamos um momento rápido, mas era o bastante para dizer que nós dependíamos de Deus. Qual era o pressuposto a isso? Bíblico. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Estava indo tudo muito bem. Aí alguém disse assim: ô Davi, que tal a gente, ao invés de fazer essa oração, porque eu estava dizendo para o pessoal que orar é conversar com Deus. Deus não está observando palavras bonitas, não. Ele quer a sinceridade do coração, é isso que ele quer. Ele quer ouvir isso, a sua sinceridade, não é? Está agradecido a Deus? Fale com Deus, né? Está se sentindo indigno? Diga: Deus, me perdoe, eu sou tão pecador. Mas aí alguém disse assim: que tal a gente fazer o Pai Nosso, orar o Pai Nosso? Eu falei: tá bom, agora não se esqueça que ali só foi um modelo para dali você fazer sua própria oração. Não, eu entendo. Aí, beleza. Na hora de orar o Pai Nosso, na hora de recitar o Pai Nosso, após, logo terminou o Pai Nosso, a colega engatilhou uma Ave Maria. Aí depois eu expliquei que o Pai Nosso era apenas uma oração, né? Mas não era para virar reza, nem o Pai Nosso, nem a Ave Maria. Aí alguém disse: então que tal a gente fazer a oração de São Francisco de Assis? Eu falei: também é reza, que são palavras decoradas, né? Agora ali foi a oração de São Francisco de Assis. Deus quer ouvir a sua. Qual é a sua oração? Então, com essa intervenção, eu consegui que o grupo entendesse que Deus quer ouvir a oração de Davi, a conversa de Davi com Deus. Porque Deus, ele é Deus de relacionamento, não é? Ele quer ouvir a oração de Davi. E aí o grupo entendeu e abraçou a ideia. E a partir daí, nem Pai Nosso, nem Ave Maria, nem a oração de São Francisco de Assis, mas cada um fazia a sua própria oração, ou seja, conversava com Deus. Diferente da reza que o cara tá ali, ó, mas já decorou, né? Já decorou. Aí tá rezando e pensando no cara que deve um dinheiro que nunca pagou. Você entende? Então, o que nós precisamos corrigir são essas distorções doutrinárias, sabe? Que em determinados locais não é estranho, mas para nós cristãos, porque você não vai encontrar, inclusive, os apóstolos, né? Nenhum deles rezando. Eles conversavam com Deus. Eles conversavam com Deus. Eles não rezavam. Reza são palavras decoradas. Eu fico preocupado quando o pessoal bota nos grupos assim, oração do dia. Não tem oração do dia para cristão. Não tem oração do dia. A pessoa está dizendo a reza do dia. A reza do dia. Então não tem oração do dia. Não é? Então, tem algumas diferenças básicas que nos deixam numa distância, sabe? Outra coisa é o sincretismo religioso. Eu sou a favor da unidade da igreja. Agora, sincretismo religioso, tenha paciência, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Isso aqui não tem nenhuma discriminação, não é? Até porque, se você conversar com um determinado líder católico ou líder de qualquer denominação religiosa, ele vai dizer que eles protegem, sabe? Eles protegem aquele corpo
de ideias, de doutrinas daquela instituição. Eles protegem. Agora, por que a igreja cristã não ia proteger a sua prática doutrinária, os seus dogmas, não é? A ressurreição de Jesus Cristo para nós é um dogma, ou seja, um preceito irrefutável. Por que nós não iríamos proteger? Eu me lembro que um determinado... Isso, inclusive, quem conta é a psicóloga Andréia, que ela foi para uma reunião de casais na Igreja Católica, ela frequentando a Igreja Católica, e quando ela chegou na Igreja Católica, naquela reunião de casais, então, o padre disse, antes de orarmos para começar a reunião, eu quero perguntar a Andréia, eu preciso de uma resposta dela, porque ela foi numa reunião da igreja evangélica a convite de um determinado pastor. Porque se ela foi e ela já está aderindo à igreja evangélica, então eu lamento, ela não pode então mais participar da igreja católica. Não pode participar. Nós não vamos realizar essa reunião, né, aqui com os casais nessa condição. Quer dizer, ele estava dizendo que nós temos aqui regras na Igreja Católica. Nós temos regras doutrinárias. Ele estava dizendo isso. Ele estava protegendo o corpo de doutrinas daquela igreja. Agora, por que a igreja cristã, então? E aí eu me lembro que a Andréia, a psicóloga, ela disse, nesse quesito, a igreja evangélica é muito mais acolhedora do que a igreja católica, dizia a psicóloga Andréia. E o padre que estava presente nessa, me parece padre Marinho, ele diz então o seguinte, em termos do acolher, a igreja católica é uma pequena aprendiz ainda. Palavras de um padre, viu? É uma pequena aprendiz. E ele concordou que a igreja evangélica é muito mais acolhedora. Bom, eu quero dizer para você que, embora sejamos acolhedores, não é? Mas nós temos dito que a igreja evangélica cristã, essa igreja cristã, ela aceita todos, mas não tudo, viu? Essa é a nossa postura, pelo menos na Igreja Batista da Palavra. E nós estamos amparados não apenas na Palavra de Deus, mas num estatuto, um regulamento interno da igreja para isso. E eu me lembro que eu falei lá na igreja que a escola tem regras, a empresa tem regras. Por que a igreja não teria? A prefeitura de Conquista, onde eu trabalho, eu sou lotado na Secretaria de Serviços Públicos, ela tem regras. Ninguém pode pensar que vai trabalhar na prefeitura fazendo do seu jeito, fazendo como quer. Nós temos regras bem definidas. Agora, por que a igreja evangélica não teria? Então, alto lá. Não é bem assim, não. Viu? Porque em nome desse evangelho inclusivo, dessa igreja inclusiva, desse evangelho progressista, não é? Agora eles pensam que para ficar bem na foto, nós vamos fazendo concessões? Não, de jeito nenhum. Aí o Paulo Romero, na sua tese, na sua dissertação de mestrado para a Universidade Mackenzie, ele disse que Jesus dificultava a entrada e facilitava a saída. E hoje a igreja evangélica, com raras exceções, faz o contrário. Dificulta a saída e facilita a entrada. Então, todo cuidado ainda é pouco. Todo cuidado ainda é pouco. Então, o outro consolador, capítulo 14, versículo 16, Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paráclito, alguém como ele, não é? Que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos e significa outro da mesma natureza, ou seja,
O Espírito Santo é da mesma natureza de Cristo. O Espírito Santo é da mesma natureza de Deus. Então, são três pessoas distintas em um só Deus. Não são três deuses, viu? Como muita gente pensa. Não, é um só Deus. Um só Deus. E eu quero terminar dizendo que nós estamos empenhados em disseminar a verdade. Porque em contato com a verdade as pessoas aprendem a identificar a mentira. O que nós falamos aqui sobre a diferença clara que existe entre diferença doutrinária, viu? Doutrinária. E nos dogmas, né, nos seus preceitos entre católicos e cristãos, não deve deixar você que é evangélico, que está me ouvindo, arrogante, viu? Não, com aquela santidade repulsiva. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu tenho dito que nós precisamos dialogar, porque somos diferentes, mas não melhor nem pior. Aí entendeu? Eu até penso que nós precisamos agora tomar cuidado, porque de preconceito religioso já basta o que se vive lá fora. Nós não precisamos de evangélicos preconceituosos, né? Por que é que nós não podemos, assim como na cor, ser diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, não é? Porque nós somos membros da mesma espécie. Gente é irmão de gente. Somos parte do gênero humano. Ou seja, a espécie humana é uma família só. Então eu posso olhar para o católico e dizer, olha, apesar de não concordarmos, mas isso não deve nos separar. Nós podemos caminhar juntos. Eu uma vez perguntei para um pastor que disse que não poderia pregar lá na igreja porque tínhamos pontos de vista divergentes na nossa fé. Ele disse, não tem como não, porque nós temos pontos de vista divergentes na nossa fé. Eu falei, é mesmo, pastor? Você discorda de sua esposa? Perguntei eu para ele, ele disse, discordo. Eventualmente sim. Eu falei, por que você não separa dela então? Por quê? Aí aí fica difícil conversar. Eu falei, não, vamos conversar, eu quero entender. E aí, se Paulo tivesse aí, provavelmente ele dizia, não é boa a vossa jactância. A jactância é arrogância, viu? Porque o que tem também de evangélico metido a besta, que acha que está no céu, o resto está no inferno. O que tem de evangélico, que come repolho, rota peru. Eu preciso falar isso aqui. Uns crentes metidos a besta, que agora fica fazendo oração de juízo para quem está lá no carnaval, com essa hipocrisia. E se for seu filho, você ia dizer, Deus, torra meu filho agora. Torra meu filho agora, Deus. Esse meu filho que está perdido no carnaval, acaba com ele agora, Deus. Quem disse que é assim? Quem disse? Quem foi que falou que é assim? Aí o mais velho fala assim, pimenta na boca dos outros é refresco, né? Pois é, juízo na cara dos outros é refresco, viu? Agora na família da gente, quem foi que disse? A gente quer misericórdia. A gente quer misericórdia. Então, pelo amor de Deus, evangélico, você que está me ouvindo agora, que não é aloprado, que não é hipócrita, orem pedindo a Deus, Deus tem misericórdia. Porque muitos dos que estão lá amanhã podem estar dando testemunho, dizendo, gente, eu era tão cego que eu pagava 1.200 no abadá. Eu tirava da boca para comprar um calção e uma camisa para pular o carnaval. Tirava da boca. Mas ainda bem que Jesus me salvou. Muita gente que hoje está nas igrejas evangélicas já pulou o carnaval.
E agora está, ó, vendo a luz, dizendo, ô, gente, quanto dinheiro eu já perdi. E depois era ressaca por cima de ressaca. Vai faltar ginecologista, viu? Depois do carnaval, 9 meses depois do carnaval, vai faltar ginecologista. Vai faltar ginecologista. E tem mais, viu? Vai faltar psicólogo. Vai faltar psicólogo e psiquiatra para atender, viu? Tô falando aqui para você. E não fique pensando que psicólogo tatua assim não, que ainda é um pouco elitizado essa classe, viu? Ai, ai. Eu estou até pensando em botar uma barraca no Ceasa e colocar assim, psicólogo, entre e faça sua consulta, para aproximar esse profissional da população, porque ainda é um pouco elitizado. Hoje, para você conseguir um psicólogo na unidade de saúde, dá trabalho, a unidade de saúde da família, né? Que a maioria estão nos seus consultórios e clínicas. E é relativamente um pouco oneroso você procurar hoje um profissional em psicologia. E se for psiquiatra, pior ainda, que é 500, 600, até 700 reais, viu? E você vai lá e não sai de lá, geralmente, sem uma receita para desligar o sintoma. Mas acerca dessas coisas falaremos depois. Esse excesso de medicalização que fez explodir em Vitória da Conquista o número de farmácia. Explodiu, viu? Tem farmácia da mesma rede, uma a 50 metros da outra, 100 metros da outra. Aqui em Conquista tem. Duas coisas que explodiu, é posto de gasolina e farmácia, viu? Depois nós vamos fazer um programa só sobre isso. Porque o que tem de gente desligando o sintoma com o remédio e o problema continua lá, porque não trata a causa. Ó, voou, o tempo voou, viu? Hoje voou, fiquei tentando explicar que nós somos diferentes, mas as diferenças devem servir para unir, não para separar, viu? Quando Jesus disse assim, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, ele estava dizendo, sabe o quê? Todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Todo mundo. O único que era farinha de um saco diferente não se achou. Foi Jesus. Agora hoje, no casamento isso dá problema, na política dá problema, na igreja isso dá problema, em todos os segmentos, na empresa. Se você tiver alguém lá que é metido a besta, desequilibra a equipe toda. Porque ele não tem senso de equipe. Ele pode, inclusive, ser um alpinista social. Ele pode subir passando pisando no outro, no colega, viu? Ele pode apagar a luz dele para do outro brilhar, porque ele não tem senso de equipe. Então, nós somos farinha do mesmo saco, viu? Somos diferentes, mas nem melhor nem pior. Vamos parar com essa bobagem que nós não somos os filhos prediletos de Deus. Nós não somos. Falei lá na igreja. Da mesma forma que um avião pode cair na casa, o avião caiu na casa de um ímpio, pode cair na casa de um crente, viu? Da mesma forma. Não venha pra cá achando que nós somos os melhorzinhos de todos, viu? Nós não somos. Nós não somos. Então vamos parar com essa bobagem, porque foi isso que acabou afastando o povo das igrejas, dos templos evangélicos. Sua deidade, atributos e obras, então tem atributos divinos mesmo, e heresias antigas, nós falamos aqui, os discípulos de Ario, que eram os arianistas, na verdade, eles defendiam que o Espírito Santo é uma criatura. Não, o Espírito Santo é Deus. Quem é o Espírito Santo? É Deus, ok? Eu vou ficando por aqui, está vindo aí o programa Fonte de Vida, meu amigo pastor João, ok? E quanto à Escola Bíblica na Melodia, se Deus permitir, nós estaremos de volta no próximo domingo para mais uma Escola Bíblica na Melodia, agradecendo aos trabalhos técnicos do meu amigo Daniel e Cauã, que Deus continue abençoando vocês, e lembre-se, breve Jesus voltará. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Eli Braga, eu não sei se tem aí recadinho, tem alguma intervenção, não. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijo no seu coração, um abraço a todos.